Muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para as nossas conferências do dia C. Portanto, dia C, aqui no Pavilhão do Conhecimento, é um dia muito especial. Os nossos monitores nas áreas expositivas andam como estão ali a ver os nossos colegas. A Gisela está com uma t-shirt C e têm pins que dizem hoje é dia C. E eu hoje perguntava a um dos monitores se as pessoas lhes perguntam porquê. Raramente, diz ele, raramente. Às vezes os jovens ainda vão perguntando, mas os mais velhos nunca. E eu acho que anda tudo muito envergonhado, porque eu se visse alguém com uma t-shirt assim e a dizer hoje é dia C, perguntava porquê? Bom, nas últimas quintas-feiras de cada mês temos as conferências e os conferencistas que aqui vêm falar sobre temas muito, muito diferentes. Hoje é a vez do professor José Madeira, ele é um investigador, já vou apresentá-lo um pouco melhor. Queria assinalar aqui a presença do representante da Sociedade Geológica de Portugal, o professor José Carlos Kohlberg. Portanto, muito obrigada por estar aqui e obrigada a todos, claro, por terem vindo. José Madeira é geólogo, eu estava mesmo a apreciar um martelo de geólogo que ele tem aqui na lapela, que é muito bonito, e é especialista em vulcanologia e neotectónica, com trabalhos de investigação em Portugal e noutros pontos do globo. Portanto, ele é já tão conhecido, com particular ênfase nas ilhas da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde. É doutorado pela Universidade de Lisboa, onde atualmente é professor do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências. E depois, sobre muito mais que é e do que vai falar, deixo tudo consigo e daqui a bocadinho sobe a este palco. Dentro de um minuto, senão o José Vítor Malheiros, que está aqui, vai tossir. Aliás, ele já começou a tossir, avisava-me que tossia passados 2 minutos, eu pedi-lhe 3, mas ele já começou a tossir, significa que eu vou ter que me calar, não demora nada. Eu não vou subir a este palco quando tem um grande C, do dia C, porque o palco hoje é do grande orador José Madeira. Queria só referir que estamos a distribuir estas folhinhas, que são exercícios bons para fazer em casa, com a família, ou na escola, os professores, com os alunos. São exercícios como fazer um vulcão. E referir a parceria que temos com o Jornal Público em todas as conferências do dia C, e hoje saiu, não sei se viram, uma bela notícia sobre, se calhar o José Madeira ainda não tinha visto, ok, já viu. E, portanto, que a Teresa Firmino escreveu sobre esse tema, sobre todo esse projeto que fez e anunciando esta conferência. Não percam as próximas, também, que estão anunciadas aqui no postal. E pronto, tenhamos uma excelente conferência e daqui a um mês, mais ou menos, melhor dizendo, na última quinta-feira do próximo mês, cá estaremos. O palco é seu, José Madeira. Obrigada. Ora, então, boa noite a todos. Obrigado por virem a uma destas noites C. E vou fazer-lhes aqui uma apresentação relativa à erupção da Ilha do Fogo. Eu tenho feito trabalho na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, desde o início da década de 90, e no passado domingo, dia 23 de novembro, estava a fazer compras, não digo onde para não fazer publicidade ao Belmiro de Azevedo, e
recebi um telefonema de um colega do Instituto Dom Luís que me disse: olha, o vulcão do Fogo entrou em erupção. Claro, fiquei logo mortinho para chegar a casa para saber novidades. Entretanto, cheguei a casa, fui procurar notícias, não havia praticamente nada disponível. E, passado um bocado, recebi outro telefonema de Nova Iorque, de um colega que tinha uma bolsa de pós-doc em Nova Iorque, a dizer: já sabes que o vulcão do Fogo entrou em erupção. Epá, acabei de saber, estou a tentar saber mais notícias e isso. Eu quero ir. Eu também. Vamos combinar. Liguei para o diretor do Instituto Dom Luís, o Pedro Miranda. Pedro, preciso de dinheiro para ir ao fogo. Não sei, fala com a Célia, ela é que sabe dos dinheiros. A Célia é a nossa administrativa. Ela é que sabe dos dinheiros. Portanto, segunda-feira, fui falar com a Célia. Ela disse: sim, eu vou tratar do bilhete, então e o resto das despesas? Isso depois logo se vê. Pronto, eu fui para o fogo com o meu colega Ricardo Ramalho, sem saber se tinha as despesas pagas ou não, mas lá fui. Mesmo que tivesse que pagá-las, eu iria. Ora bem, falando de Cabo Verde, o arquipélago foi descoberto entre 1456 e 1462, e nós temos a certeza que em 62 era conhecido porque a Carta Régia de setembro de 1462 já explicita claramente o conhecimento de todas as ilhas do arquipélago, e diz essa carta que, pedindo-nos o dito infante, porquanto foram achadas 12 ilhas, a saber, 5 por António da Noli, em vida do infante Dom Henrique, meu tio, que Deus haja, que se chamam Ilha de Santiago, e a Ilha de São Filipe, e a Ilha das Maias, e a Ilha de São Cristóvão, e a Ilha do Sal, que são das partes da Guiné. Ora, as 12 ilhas incluem inclusivamente os ilhéus, portanto todos os ilhéus também já estavam reconhecidos. E o nome das ilhas geralmente seguia o calendário geológico, ou seja, o nome dos santos do dia. A Ilha de Maio ficou com o nome por ser o 1º de Maio, Ilha das Maias. A Ilha de São Cristóvão, provavelmente, é a Ilha da Boa Vista. A Ilha de Santiago é a atual Ilha de Santiago, mas a Ilha de São Filipe é a Ilha do Fogo. O fogo destronou o santo. Ainda em mapas do século XVIII, aparece a Ilha do Fogo com o nome de Ilha de São Filipe. Ilha de São Filipe ou do Fogo. Ora, o arquipélago de Cabo Verde fica ao largo da costa ocidental da África, em frente ao Cabo Verde, por isso é que é conhecido como arquipélago de Cabo Verde, e a Ilha do Fogo é uma das ilhas de Sotavento, portanto, do grupo do Sul, que está a sotavento do vento dominante, que são os Alísios. Do ponto de vista da morfologia da Ilha do Fogo, ela apresenta uma forma cônica, ligeiramente assimétrica, com o vértice deslocado para leste, apresenta um diâmetro máximo de 26 km, não é uma ilha muito grande, e o mais interessante da sua morfologia é a grande depressão que existe no topo. Essa depressão é constituída por um planalto que é conhecido como a Chã das Caldeiras, que tem um diâmetro de 8 km no sentido norte-sul e que está a uma cota de 1.700, 1.600 metros. Esse planalto está rodeado a oeste por um grande paredão vertical, a Bordeira, que tem no ponto mais alto 1.000 metros de altura, e a leste tem o Pico do Fogo, que é um cone com cerca de 1.000 a 1.100 metros de altura e que corresponde à altitude máxima do arquipélago. Do ponto de vista da estrutura geológica, esta depressão é muito interessante porque corresponde a 2 eventos de abatimento do topo do vulcão, abatimentos de caldeiras vulcânicas, uma do lado sul da depressão, outra do lado norte, mais recente, e depois a ausência da bordeira que nós observamos a oeste resultou de 2 grandes eventos de colapso, um primeiro de maiores dimensões e um segundo posterior, que fizeram deslizar todo o flanco leste do vulcão em direção ao mar. Aqui tem uma imagem aérea da Ilha do Fogo, com o paredão da Bordeira a limitar a oeste a Chã e a leste o Pico do Fogo. Uma outra imagem da Chã,
tirada de cima do Pico do Fogo, onde se pode ver o Pardão no ponto mais alto, 1 km de altura, e na sua base as duas povoações principais do povoamento das Chã das Caldeiras, a Portela e a Bangueira. A Ilha do Fogo mudou de nome pela intensa atividade vulcânica que se registrou desde o início do descobrimento do arquipélago. E há, de facto, 27 relatos escritos de atividade vulcânica naquela ilha. Alguns são relatos muito sintéticos, muitos deles são inscrições em livros de bordo de navios que passavam ao largo da ilha e que registavam a atividade vulcânica no fogo, sem grandes descrições. Outras eram um pouco mais completas e permitiram reconstituir alguns dos derrames lávicos e dos cones associados que estão representados com as cores mais fortes neste mapa. A vermelho, por exemplo, está a lava da erupção de 95. Naquele azul, neste azul, estão as lavas de 1951, que foram as duas anteriores a esta. E, de facto, todas estas erupções, apenas 4 foram estudadas cientificamente. A primeira foi a erupção de 1785, que foi estudada por um naturalista ao serviço da coroa portuguesa, um brasileiro de nascimento, o João da Silva Feijó, que, enquanto estava em Cabo Verde a verificar que riquezas é que haviam que o reino podia explorar naquele arquipélago, teve a sorte de assistir à erupção e, sobre ela, escreveu a memória sobre a nova erupção vulcânica do Pico da Ilha do Fogo, escrito por João da Silva Feijó, naturalista régio das ilhas de Cabo Verde, 1785. A erupção seguinte estudada cientificamente foi a erupção de 1951, a que assistiu o professor Orlando Ribeiro, eminente geógrafo português, que publicou posteriormente as suas observações num volume clássico, A Ilha do Fogo e as suas erupções. Depois, em 1995, houve já pessoas de muitas instituições a estudar a erupção, Faculdade de Ciências de Lisboa, o Instituto de Investigação Científica Tropical, o Instituto Superior Técnico, a Universidade dos Açores, e, inclusivamente, um elemento dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos. Portanto, os resultados das observações feitas nessa altura foram publicadas num volume de um encontro que houve em Lisboa e de que representa aqui a capa. Outro dos resultados dos trabalhos feitos nessa altura, a seguir à erupção de 95, foi este mapa que vos estou a mostrar e que está exposto ali na entrada. Ora bem, em relação à erupção atual, houve um primeiro sinal baseado na monitorização dos gases vulcânicos. Uma equipa da Universidade de Cabo Verde, em colaboração com colegas espanhóis geoquímicos, tem feito monitorização da desgaseificação difusa de dióxido de carbono na cratera do Pico do Fogo. E como podem ver neste gráfico, desde o início da monitorização, o nível de emissão de dióxido de carbono anda na ordem das 120 toneladas por dia. Mas, subitamente, em março-agosto de 2014, as emissões de dióxido de carbono aumentaram brutalmente para valores da ordem das 300 toneladas por dia. Esse foi um primeiro precursor, um primeiro sinal precursor de que poderia estar iminente uma erupção. No entanto, a previsão vulcânica não pode basear-se num único precursor. E, de facto, contrariamente ao que se passou em 95, em que não havia qualquer monitorização, hoje em dia já existe uma rede sísmica em Cabo Verde, infelizmente operada por um único geofísico, que esteve de serviço quase 3 meses consecutivamente, mas fez um trabalho excelente. Em início de outubro foi detectada atividade sísmica tectonovulcânica, com um sinal sísmico típico de atividade vulcânica. Em 17 de outubro ele avisou a Proteção Civil da possibilidade de uma erupção e a 22 de novembro disse que a erupção está iminente. E, de facto, ela começou no dia seguinte às 10 da manhã. Aqui tem uma imagem, uma das primeiras imagens da erupção, uma foto de uma tripulação de um avião dos transportes aéreos de Cabo Verde, com a pluma vulcânica arrastada para noroeste. A primeira imagem de satélite, uma imagem Landsat do dia seguinte, onde podem ver no centro da caldeira a lava já com uma extensão razoável.
E aqui tem uma imagem do centro eruptivo em atividade. Esta imagem é curiosa porque o cone que se vê à esquerda da imagem é o cone de 95. O cone da erupção atual é isto que está aqui. Ou seja, a erupção de 2014 começou exatamente ao lado do cone da erupção anterior. Outro aspecto que podem verificar nesta imagem é que existem várias crateras. O número de crateras variou ao longo do tempo, mas depois estabilizou num valor de 4 crateras principais. Elas estão alinhadas, o que significa que esta é uma erupção fissural, ou seja, há uma conduta vulcânica planar que sobe até à superfície e depois começa a emitir. Outro aspecto que é interessante, que muitas vezes é mal ensinado nas escolas, é que todos os vulcões têm atividade explosiva e atividade efusiva, normalmente simultaneamente. E este vulcão não foge à regra, tem atividade explosiva, tem atividade efusiva. E eu agora vou-lhes mostrar algumas imagens dessa mesma atividade. Atividade explosiva, tem aqui uma imagem das Sandas Caldeiras, vendo-se o Pico do Fogo, o cone adventício em erupção. À direita tem a parede da Bordeira e a coluna eruptiva a ascender a partir do centro eruptivo. Esta coluna eruptiva, na altura em que chegámos à ilha, tinha 3 km de altura. Podem usar o Pico do Fogo como escala. Portanto, 3 km de altura, o que quer dizer que ascendia até aos 5.000 e tal metros. E aqui tem uma imagem da atividade explosiva com características distintas em 2 crateras. De facto, durante a nossa estada na Ilha do Fogo, verificámos simultaneamente atividade vulcaniana, que é esta que estão a ver nestas colunas eruptivas densamente carregadas de cinzas e muito escuras, atividade estromboliana, como a que vêem na outra cratera, com projeções de lava incandescente, atividade havaiana e outras apenas com emissão de gases. Portanto, vários tipos de atividade, vários estilos eruptivos distintos simultaneamente, que era uma coisa que normalmente não vem referido nos livros. Mais algumas imagens da atividade explosiva, cinzas densas na cratera mais a norte e atividade estromboliana na cratera central. As imagens ao anoitecer são as mais espetaculares, porque ainda se vê a paisagem e já se vê a incandescência muito intensa. E dentro da cratera central havia certamente um lago de lava que não era visível a partir do fundo da caldeira, porque nos dias iniciais se formavam grandes bolhas de lava. Esta bolha tem um diâmetro provavelmente da ordem dos 30 a 40 metros, que depois explodiam lançando fitas de lava em torno da cratera. Aqui tem uma imagem clássica de uma fotografia da atividade explosiva numa pose mais longa, onde se vê a trajetória parabólica dos materiais projetados. Aqui uma imagem de uma atividade dominantemente vulcaniana, as tais nuvens carregadas de cinzas, e quando o vento estava para o lado onde nos encontrávamos, levávamos com uma chuva de cinzas, coisa que não é muito agradável, particularmente quando são extremamente finas, como estas que vocês veem aqui depositadas no para-brisas do nosso carro. Portanto, tivemos que gastar um garrafão de água para lavar o para-brisas antes de podermos descer para a cidade ao fim do dia. E outro aspecto interessante é as grandes depressões térmicas que se formam devido à atividade vulcânica. Portanto, o ar superaquecido na zona do centro eruptivo cria correntes no interior da caldeira, com ventos muito fortes, que estavam constantemente a gerar tornados. Portanto, podem ver aqui assim, em primeiro plano, isto é um dos muitos tornados que ocorreram diariamente enquanto a erupção durou. E agora vou-lhes passar um pequeno vídeo da atividade explosiva.
Ora bem, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, está também a ser derramada lava. Portanto, a atividade é fusiva. Podem ver nesta fotografia os rios de lava a saírem da cratera, outras vezes eles saem da base do cone, e aqui vêem, na base do cone, o derrame ativo. Não vêem lava incandescente, porque o topo do derrame lávico está já arrefecido, mas vêem aquelas 3 bocas a fumegar intensamente. Aquilo são claraboias. A lava está a correr por baixo, num túnel de lava, o teto desse túnel de lava abateu e naquelas 3 aberturas está a ocorrer intensa desgaseificação. Quando a pressão hidrostática aumentava muito, devido ao aumento do débito de lava mais acima, isto transbordava e, por vezes, inundava o próprio teto do tubo de lava. Mais à frente, a lava surgia à superfície, sob a forma de um rio de lava que, nesta altura, tinha 14 metros de largura e a lava corria a cerca de 10 a 20 metros por segundo, mas, mais tarde, alargou praticamente para o dobro, como podem ver, formando uma cascata e alimentando o derrame lávico, que, entretanto, já tinha uma extensão da ordem dos 3 km. Mais longe do centro eruptivo, este é o aspecto que os derrames lávicos têm. Isto são os derrames lávicos a que nós chamamos as escoadas do tipo AHA. Há 2 tipos principais, AHA e Pahoehoe, que são termos havaianos. Para se lembrarem facilmente do que é que significa um e outro, imaginem andar descalço em cima disto. Isso é AHA. A outra é Pahoehoe. Aquelas lisinhas com cordas, etc. Isto é uma escoada AHA a avançar. Nós não vemos nenhuma incandescência, mas vêem blocos a tombar, com aquelas nuvens de poeira. A nuvem mais castanha é poeira. Aquilo é gases vulcânicos. Mas, de facto, isto está ativo, está a avançar. Nós não vemos lava vermelha. De vez em quando rompe e saem lavas mais fluidas. Aí já se vê incandescência, vão queimando a vegetação, aquilo que encontram. Vêem estes blocos que parece que já estão frios, cinzentos por fora ou acastanhados. Este grande bloco, por exemplo, que está a ser transportado, reparem que tem uma racha lá no topo. E eu fiquei de olho nele e, passado um bocado, ele partiu e vê-se que é apenas a superfície que está ligeiramente arrefecida, mas o interior está a altíssima temperatura. Ora, agora vou-lhes mostrar umas imagens da atividade efusiva. O rio de lava, aqui é a frente do derrame a avançar, a fumegar, os blocos a escorregarem. E agora ouçam o som que está por trás. Lava a empurrar as cinzas, como um bulldozer. Isto é uma recolha de amostras para serem arrefecidas instantaneamente para não perderem os voláteis. Como o colega Ricardo Ramalho, a tentar arrefecê-la o mais rapidamente possível, uma vez que não tínhamos ali a possibilidade de a mergulhar dentro de água. Está bem? Isto é um martelinho que está lá fora. O som que ouviram naquele derrame que eu chamei a atenção eram as mulheres a carpir a perda das casas. Bom, comparemos agora o que se passou em 95 com o que se passou em 2014. Este é o derrame de 1995. Tem ali o cone vulcânico de 95. E este é o derrame de 2014-2015. Portanto, os 2 centros eruptivos, como mostrei há pouco, eram próximos um do outro. Vou mostrar agora isto mais ampliado. Isto é o derrame de 95
e isto é o derrame lávico no dia 25 de novembro, portanto, 2 dias depois do início da erupção. Reparem que, normalmente, a topografia faria com que as lavas se acumulassem nesta zona da caldeira e, portanto, não teriam provocado praticamente prejuízos nenhuns. No entanto, nesta língua estreitinha que aqui vêem, esta língua está exatamente no local da estrada, a estrada que dava acesso às povoações. E a lava transpôs o derrame de 95, utilizando o próprio corte da estrada que tinha sido recuperada após a erupção de 95. E foi por essa razão que a lava atingiu rapidamente a zona da Portela, porque transpôs a lava de 95 e depois foi canalizada ao longo do bordo desse derrame. E podem ver que 2 dias após o início da erupção, a extensão do derrame desta última erupção já era semelhante ao de 95. No dia 26, a lava ocupava já esta área. Reparem que se está a aproximar intensamente das povoações da Portela e Bangueira e a área final, coberta pelo derrame, destruiu totalmente as 2 povoações. Alguns números. A área coberta pelos derrames nesta erupção foi de 4,7 km². Os derrames lávicos tinham uma espessura média de 9 metros. Portanto, podemos calcular o volume de lava derramada, 35 a 42 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a qualquer coisa como 100 a 120 milhões de toneladas de lava. Nos primeiros 24 dias, que foi a altura em que que a quantidade de lava foi maior, a taxa média de efusão foi da ordem dos 17 a 20 metros por segundo. Metros cúbicos por segundo. Ou seja, 50 a 60 toneladas por segundo. Se nós compararmos com os valores da erupção de 95, verificamos que os valores desta erupção não são muito distintos, não são muito superiores à da erupção de 95. Foram erupções do mesmo tipo, com a mesma dimensão. Então, por que é que esta provocou tão grandes estragos? Bom, isto tem a ver com a ocupação das Sã das Caldeiras. Ou seja, a perigosidade é a mesma, mas o risco aumentou. E aumentou porquê? Porque a ocupação das Sã das Caldeiras aumentou enormemente desde 95. Eu não consegui acesso ao censo de 2000 e de 90. Calculo que em 95 as populações da Sã tivessem à volta de 400, 500 habitantes. Em 2010 tinham 700 habitantes. Em 2014 tinham 1000 a 1100 habitantes. Portanto, a ocupação aumentou enormemente. E aumentou porque o rendimento das pessoas aumentou também. E uma das causas do aumento dos rendimentos das pessoas da Sã foi a erupção de 95. A erupção de 95 chamou a atenção internacional para a Ilha do Fogo. Um projeto de cooperação italiana para melhoramento da produção de vinha aumentou o rendimento dos agricultores de vinha. As pessoas que foram ao vulcão para ver a paisagem deram origem a uma indústria de turismo que neste momento era já muito importante e, portanto, o rendimento das pessoas aumentou, a população aumentou, a densidade populacional aumentou. De notar que as 3 festividades comemoradas nas Sã das Caldeiras são a festa de Nhô São Pedro, a festa de São Pedro, a festa da Santa Rainha de Cabo Verde, em julho, e em 2 de abril, a comemoração da erupção de 95. Eu, por acaso, lembrei-me que tinha estado no fogo a 2 de abril de 2005 e fui buscar um pequeno vídeo da festa do 2 de abril. Isto é a mercearia do Sr. Ramiro, famoso músico da Sã, e depois os batuques já na rua. Portanto, isto é o modo como as populações da Sã encaram a sua relação com o vulcão, comemoram as erupções. Podem ver aqui imagens do Google Earth de 2003, não há imagens anteriores de qualidade, onde podem ver a densidade populacional na Portela e Bangueira.
está assinalada Pedra Bravo, que foi o primeiro hotel que foi construído de raiz nas São das Caldeiras, que quando foi construído em 2001 não tinha casa nenhuma à volta. A população terminava ali. E atualmente estava totalmente rodeado por casas. Em 2013, vê-se que a densidade de ocupação é muitíssimo maior. E notem, a sede do Parque Natural do Fogo era o edifício localizado mais a sul, no interior da Chã. E o que aconteceu foi que a lava ocupou toda esta região. Portanto, não sobraram praticamente casas nenhumas, creio que 4 ou 5, nas duas povoações da Portela e Bangueira. Ora, esta erupção obrigou à evacuação da população, à evacuação dos seus bens, à evacuação do gado, realojamento das pessoas, quebra da atividade económica, perda de rendimentos. Aqui está, nós a darmos um apoio à evacuação, levando 2 pessoas e as suas cabrinhas. E, finalmente, no dia 2 de dezembro, a lava entrou no centro da povoação da Portela. Esta é a casa do Zé António, que é um habitante da Portela, que é também funcionário do INMG de Cabo Verde, que fazia a manutenção do equipamento de monitorização, a Casa Vulcão, e nós assistimos à Casa Vulcão a ser consumida rapidamente pela lava. Vem aí o Zé António a ver a sua casa a ser destruída, e a lava, em meia hora, destruiu totalmente, derrubou e envolveu a casa. Outras imagens de casas a serem destruídas pela lava. A pressão no exterior acaba por fazer derrubar as paredes. Esta era também uma casa de turismo, a Casa Monte Amarelo. No dia 2, quando chegámos lá, estava praticamente toda rodeada e, passado umas horas, já só se via o telhado, e umas horas depois o telhado estava dobrado ao meio e finalmente desapareceu. Vêem o derrame lávico a entrar no centro da povoação. Nesta altura já tinha sido destruída a escola e dali a uns dias seriam destruídas as igrejas, a adega, etc. E, evidentemente, as casas das pessoas. E, finalmente, no dia 6 de dezembro, quando a lava atingiu o degrau que separa as 2 caldeiras, a caldeira do lado sul está um pouco mais alta, cerca de 50 metros mais alta que a do lado norte, a lava atingiu grande velocidade e destruiu totalmente a bangueira, só se ficaram a ver os terraços das casas. Teve efeitos também na agricultura, destruindo colheitas, ocupando terrenos agrícolas. Esta imagem é de um homem que estava a colher o feijão Congo à medida que a lava avançava. Portanto, sempre nas plantas estavam mais próximas da lava e depois ia recuando à medida que a lava avançava. Aqui vêm umas imagens das maçãs, das maçãzinhas ácidas e ótimas das São das Caldeiras, completamente cobertas de cinzas. Nessa altura havia nevoeiros úmidos que faziam com que as cinzas se colassem a tudo. Destruição das infraestruturas, estradas principais. Isto era a estrada principal de acesso à Chã. As estradas secundárias. Veem que há uma estrada ali que praticamente já tinha desaparecido. Esta já era uma estrada que tinha sido aberta posteriormente para substituir a anterior, que já estava também, por sua vez, a ser destruída pela lava, e já estava a ser aberta uma terceira estrada um pouco mais acima. Sistemas de telecomunicações e de eletricidade foram destruídos também, e a joia da coroa das São das Caldeiras, que era a nova sede do Parque Natural do Fogo, que tinha sido inaugurado em março do ano passado, edifício que foi premiado internacionalmente este ano, quando já não existia, a obra de um ateliê português, o ateliê Otto Arquitetos, um edifício lindíssimo, com uma arquitetura que se enquadrava perfeitamente na paisagem, que só tinha um problema, estava mal colocado. Isto é uma imagem do que sobrou do edifício. Este bocado do edifício foi transportado 100 metros da sua localização original. Isto era a porta de entrada do edifício. Portanto, a lava levantou e transportou 100 metros para norte. E aqui já o edifício da sede do parque estava quase soterrado pela lava. Este é o colega Jair, da Proteção Civil.
isto parece que está tudo muito paradinho, mas avança inexoravelmente e não há nada que resista. Então a lava estava a entrar pelo teto e a sair pela porta de entrada, ali onde estão aqueles materiais a arder. A deformação das paredes, e eu posso dizer que estas paredes estavam muito bem construídas, eram fortíssimas. Mas a pressão que está por trás daquilo é absolutamente imparável. Não há nada que consiga parar uma massa desta dimensão. A lava a avançar em direção à Portela e depois, isto é uma imagem da casa do Zé António, a Casa Vulcão. Mostrei há pouco. Estava tudo a desmoronar à minha volta, eu inclusivamente fui distraído a certa altura porque ouvi um barulho à minha direita e quase que perdi esta imagem daquela parede a desabar. E termino a minha apresentação dizendo que esta erupção foi extremamente didática, mostra o estilo eruptivo deste vulcão. A erupção de 95 foi idêntica a esta, a de 51 foi idêntica a esta, as anteriores também, e quando olhamos para o registro geológico, todas elas indicam características muito parecidas. Do ponto de vista da destruição causada, obviamente a destruição resultou da ocupação daquela área que aumentou o risco. E isto deixa um problema muito crítico, muito sensível ao Governo de Cabo Verde, que é o que fazer à população das Sandas Caldeiras. Em 1951 construiu-se um aldeamento para as pessoas desalojadas e elas voltaram a construir em cima da lava. A população de Cova Matinho reconstruiu a população em cima do local onde se encontrava anteriormente. Provavelmente o sítio mais seguro, porque a lava seguinte vai correr ao lado. Em 1995, mais uma vez foram construídas casas para realojar as pessoas. E elas disseram logo, nós não queremos voltar para a Chã. Mas em 95 tinham sido destruídas meia dúzia de casas e a adega cooperativa. Agora foi destruída toda a população da Portela e da Bangueira, todas as infraestruturas, etc. E, portanto, vai ser uma questão muito delicada convencer a população a não habitar novamente no interior da Chã. Eu propus que a solução seria colocar 2 aldeamentos no exterior das Chã das Caldeiras, próximo das entradas, de modo a permitir que as pessoas continuassem a sua atividade que sempre têm desenvolvido, portanto, ficando próximo da Chã. Mas vai ser difícil. As pessoas nasceram lá, sempre viveram lá e querem voltar para o mesmo local. E obrigado. Quem quiser fazer perguntas, pode fazê-las. Obrigado. Boa noite, professor. É sempre um gosto ouvi-lo. Estou aqui. Eu que lhe queria perguntar era ao nível do sentimento. O que é que sentiu ao ver ao vivo mais uma vez? É uma boa pergunta. E é uma pergunta interessante. Oscilou entre 2 extremos. Por exemplo, estar completamente extasiado a observar o fenómeno natural e chorar agarrado ao Zé António quando a casa estava a ser destruída. Portanto, oscilou entre os 2 extremos. Evidentemente que me tocou imenso o dia em que a população foi totalmente destruída. Porque eu,
conhecia aquela gente, conhecia o local, e é impossível uma pessoa não se emocionar. Mas outra história interessante é que, na véspera de irmos embora, eu regressei no dia 4 de manhã, tive uma reunião com a Ministra da Administração Interna de Cabo Verde, com os elementos da Proteção Civil, e eles pediram-nos para fazer uma apresentação à Ministra do fenómeno eruptivo, e nós estávamos a mostrar umas fotografias e explicar o que é que se estava a passar e não sei o quê. A certa altura, a Ministra, que é uma senhora muito divertida, diz assim: meus senhores, por favor, eu sei que isto vos entusiasma imenso, mas, por favor, tirem lá esse sorrisozinho da cara. Portanto, a sensação é essa. Nós, quando estamos a ver aquilo, esquecemos de tudo. Mas, claro, a parte humana toca imenso. No início mostrou, mais lá para o meio, mostrou uma cascata de lava. Tinha só uma pergunta que não consegui perceber bem. Não disse a altura, se disse a largura, eu fiquei a pensar qual é que seria a altura. A altura era um bocado, não era, era variável, dependia da quantidade de lava que estava a correr. A largura do canal, eu indiquei, portanto, o canal variou entre 14 metros e 30 metros. A altura daquela cascata, por comparação com a largura do canal, deve andar na ordem dos 7, 8 metros, talvez. Mas, de facto, quando vemos imagens, por exemplo, de um rio, em que na base de uma cascata se forma, por vezes, uma onda estacionária, uma onda que está sempre no mesmo sítio, que não avança, neste rio de lava formou-se exatamente a mesma coisa. O débito era de tal modo elevado que a lava, ao sair da cascata, fazia uma onda estacionária durante um certo momento. A que pressão é que há lava para destruir aquelas paredes? Olha, não... é uma boa pergunta. Acho que tenho que perguntar isso a um físico. Porque não é só a quantidade de lava que está encostada à casa. É toda a lava que está por trás. E que está constantemente a ser alimentada a partir do cone. Portanto, a pressão é absolutamente enorme. Eu não faço ideia nenhuma qual é. Mas é uma pressão muito, muito elevada. Aliás, há alguns dos métodos de mitigação, portanto, diminuir o efeito das erupções para a lava não atingir coisas valiosas. Uma das técnicas é construir barreiras de terra. Mas, pelo que se viu, aqui assim, barreiras de terra não têm capacidade para suportar a pressão que este edifício suportou. E não resistiu. Portanto, depende muito da erupção, mas neste caso tínhamos 3 km de lava atrás a empurrar a que estava à frente. E cada metro cúbico de lava pesa 3 toneladas. Portanto, são muitos milhares de toneladas que estão ali a fazer força contra uma parede que é muito resistente, mas que não tem capacidade para suportar aquilo. Por favor. Boa tarde. Podia dizer-nos algo sobre o enquadramento tectónico? Porque neste local, repetidamente, estamos um pouco longe do rift, sim, não é? Sim, eu posso falar. A culpa é do Zé Vítor Malheiros, porque não queria nada de termos esquisitos na apresentação. Já não agora... queria que eu pusesse cá palavrões, nem hotspots, nem plumas mantélicas, nem nada disso. Mas eu tenho aqui um slide. Portanto, o vulcanismo de Cabo Verde resulta de uma pluma que existe no manto, portanto, que funde o manto e que dá líquidos magmáticos que depois atravessam a litosfera e dão a atividade vulcânica à superfície. É o caso de Cabo Verde, é o caso das Canárias, é o caso da Madeira. E este hotspot está localizado em litosfera oceânica, ou seja, está no interior da placa africana,
mas na sua parte oceânica. E o fundo oceânico sobre o qual as ilhas estão construídas tem idade de 120 a 140 milhões de anos, portanto é Cretácica. O vulcanismo de Cabo Verde iniciou-se pelo menos há 26 milhões de anos. Há uma datação na Ilha do Sal que deu 26 milhões de anos em rochas submarinas, em rochas vulcânicas submarinas, que estão expostas à superfície atualmente. E as rochas subaéreas, ou seja, emitidas já fora d'água, mais antigas que se conhecem, são da Ilha de Maio. Têm 10 milhões de anos, ou seja, durante o Miocénico. Portanto, durante o Miocénico, o arquipélago já tinha emergido, pelo menos algumas das suas ilhas. Um aspecto que é muito interessante nestes arquipélagos de Madeira, Canárias e Cabo Verde, e que é completamente distinto dos hotspots do Pacífico, é que a vida dos vulcões do Pacífico é muito curta. A produção magmática é brutal. Em poucos milhares de anos constrói-se ilhas como a Ilha Grande do Havaí, mas depois a placa está a deslocar-se muito rapidamente sobre a pluma e, portanto, cria aquelas cadeias de vulcões que são o exemplo típico dos hotspots. Ora, os hotspots da placa africana têm uma diferença, é que a placa africana, primeiro, é muito mais espessa que a do Pacífico, aqui nesta zona, e depois está praticamente estacionária, ou seja, não se move da sua posição absoluta praticamente nada. Ou seja, a pluma está sempre praticamente debaixo do mesmo sítio da placa. E, portanto, o que caracteriza estes vulcões da Macaronésia, os Açores são um caso um pouco diferente, porque estão na fronteira de placas, mas estas estão no interior das placas, é que este magmatismo tem uma produção muito mais baixa do que os hotspots do Pacífico, mas tem uma duração temporal muitíssimo maior, com hiatos, com paragens na atividade vulcânica muito longas, que levam a fases de erosão, e depois retoma a atividade, constrói mais um bocado da ilha, a erosão volta a destruir paragem durante mais um tempo e depois volta a acontecer a atividade vulcânica. O vulcão do Fogo, por exemplo, é extremamente jovem. Terá provavelmente cento e poucos milhares de anos. Cento e poucos milhares de anos. Mas, próximo da cidade de São Filipe, há um afloramento de umas rochas exóticas, que são os carbonatitos, que têm uma idade entre 3 e 5 milhões de anos. Ou seja, a Ilha do Fogo que nós conhecemos atualmente está em cima de um substrato de uma antiga Ilha do Fogo, muito mais antiga, que está praticamente toda coberta pelo vulcão atual. Mais uma evidência da tal duração muito longa da atividade vulcânica no arquipélago. A que distância é seguro estar a observar? A que distância é seguro estar a observar? A distância... é assim, eu quando via filmes dos vulcanólogos, do casal Kraft na televisão, eu dizia, aqueles tipos são doidos. E depois, quando assistia à primeira erupção, eu percebi o que é que eles faziam. Nós estamos a ver aquilo e queremos ver cada vez mais e queremos ver cada vez mais perto. E, portanto, vamos avaliando como é que o vulcão se comporta e vamos correndo alguns riscos, mas riscos calculados. Nós, por exemplo, estamos a ver onde é que as bombas estão a cair. Portanto, nós não nos aproximamos mais do que isso. Ficamos sempre um bocadinho atrás. Mas nada nos garante que aquilo não dê assim uma explosão mais forte e as bombas não caiam um bocadinho mais longe. Mas pronto, se acontecer, paciência. Mas nós corremos riscos calculados. Neste caso, nós não estávamos muito perto. Estávamos a, sei lá, a cerca de 1 quilómetro do cone, porque à nossa frente estava já o derrame lávico, estava a lava desta erupção. Portanto, nós não podíamos aproximar-nos mais. Ou antes, não devíamos aproximar mais. Porque numa das imagens que eu mostro, daquelas do rio de lava, não sei se terão reparado, mas havia umas pessoas a meia distância. Portanto, a meio caminho entre o rio de lava e o sítio onde nós estávamos. Essas pessoas, nós não sabíamos quem eram. E depois encontrei-os na internet, claro, têm vídeos fabulosos, muito melhores que os meus, são profissionais, mas o que eles fizeram é absolutamente loucos, porque eles estiveram em cima do derrame ativo, com a lava incandescente por baixo, a filmar, com as botas a derreter, com os tripés a derreter, e com máquinas que a seguir é para deitar para o lixo.
Mas aqueles vídeos são de facto fantásticos, porque também são profissionais, não é? Estas imagens são imagens amadoras. Aquilo às vezes tremia um bocadinho, não era eu que estava a tremer, aquilo era o tremor vulcânico. Olá. A pergunta é muito simples. Tu mostraste 2 cicatrizes de escorregamentos brutais. Vocês têm estudado isso? Qual é a probabilidade disso poder voltar a acontecer? Que tipo de tsunami e com que diretividade? É possível que volte a acontecer. E já aconteceu, pelo menos 2 vezes. Eu tenho evidências de pelo menos 3 depósitos de tsunami na Ilha de Maio. Na Ilha de Santiago, provavelmente 2. E estamos, de facto, a trabalhar nesse assunto. E eu trago aqui assim uns slides adicionais. Isto é a imagem do vulcão do Fogo visto do topo norte de Santiago. Então, a cicatriz está virada para cá, do escorregamento. Esta plataforma tem 160 metros de altura, este planalto. E em cima deste planalto estão blocos que têm, alguns deles, 800 toneladas. Estes blocos que estão em cima do planalto não têm nenhuma fonte possível para a sua origem. Ou seja, naquele planalto não há estas lavas. Estas lavas só afloram na cornija daquela vertente que eu mostrei há pouco. Afloram aqui. São estas que estão aqui. Estão a ver a dimensão dos blocos que estão em cima deste planalto. E nas vertentes daquela zona litoral há um revestimento de conglomerados, portanto uma mistura de fragmentos de rocha e areia marinha que estão colados contra a vertente até pelo menos 100 metros de altitude. São estes materiais que vêm aqui. Calhaus muito bem rolados, típicos de praia, calhaus angulosos que se vê que nunca estiveram dentro de água e, a unir aquilo tudo, areia marinha cheia de fósseis. Portanto, isto é o corte geológico, os depósitos conglomeráticos estão aqui e aqueles calhaus, aqueles grandes blocos, são provenientes destas formações que aqui estão. Isto é o levantamento batimétrico do canal entre o Fogo e Santiago e isto é o depósito associado aos escorregamentos da Ilha do Fogo. Mas ali temos uma série de blocos que foram datados com uma técnica que é de exposição cosmogénica. A superfície dos blocos recebe radiação cósmica que permite determinar a idade e as idades que nós obtivemos foram entre 65 e 84 mil anos e, portanto, com uma idade média da ordem dos 73 mil anos. Eu já tinha uma datação na Ilha de Maio que me dava uma idade da ordem dos 79 mil anos, mais ou menos, não sei quanto. E, portanto, o que nós temos, isto está com intensidade a mais, portanto não se vê a figura, mas aqui assim vê-se as ondas a transportarem os sedimentos aqui assim, rente ao fundo, ok? Agora já se vê, estão a ver? E a arrancar blocos daquela cornija e a transportá-los para o interior. Estes blocos, se nós compensarmos o nível do mar da altura, estes blocos foram transportados até 250 metros acima do nível do mar. Portanto, isto é aquilo a que se pode chamar um mega tsunami. Este trabalho foi submetido à Nature e eles não gostaram, não o quiseram. Depois submetemos à Science, eles também acharam que não tinha interesse nenhum, de modo que estamos agora a submeter à Nature Geoscience. Eu queria perguntar se há mais alguma erupção neste vulcão. Pronto, já houve pelo menos umas 27
desde que os portugueses descobriram o arquipélago. E se nós dividirmos o número de erupções de que há registro pelos 550 anos que passaram desde o descobrimento do arquipélago, dá-nos um intervalo médio de 20 anos entre erupções. Esta erupção ocorreu precisamente 20 anos depois da anterior, 95-2015. Aliás, faria 20 anos, dia 2, para a semana. Portanto, esta erupção cumpriu a média estatística. Mas esse intervalo médio é apenas um valor estatístico, porque entre a de 95 e a anterior decorreram 44 anos. E entre a de 51 e a anterior decorreram quase 100 anos. Portanto, nós nunca sabemos quanto tempo é que vai haver entre erupções. Só sabemos qual é o intervalo médio, somando todas as erupções que houve pelo tempo que decorreu. Portanto, houve alturas em que houve erupções com intervalos de poucos anos, 2, 3 anos, e houve alturas em que houve intervalos de 100 anos sem erupção nenhuma. Portanto, nós nunca sabemos. Por isso temos que fazer a vigilância dos vulcões ativos. Temos que ter uma rede sísmica, temos que ter monitorização geoquímica para detectar os gases, a quantidade de gases que estão a ser emitidos e a qualidade dos gases. Temos que ter monitorização geodésica, que permite detectar deformações do solo e que, portanto, estão associadas à ascensão do magma para a superfície. E quando nós temos essas evidências todas em conjunto, é provável que vá acontecer uma erupção num intervalo relativamente curto. Mas é a única coisa que nós podemos dizer. Quando vai acontecer a próxima, não sabemos. Microfone. E este vulcão foi com que atividade? Que nome é que eu daria a esta atividade? A questão é se é efusiva ou explosiva. São as duas coisas. As erupções são todas efusivas e explosivas. Portanto, esquece o que te ensinaram na escola. Os vulcões têm sempre atividade explosiva. Sempre. E quase todos têm atividade efusiva. Portanto, não existem vulcões efusivos e vulcões explosivos. Existem vulcões que têm uma maior componente efusiva ou uma maior componente explosiva. Mas todos eles têm as duas atividades. Mesmo os vulcões mais explosivos, normalmente no fim, gastam o gás todo, já não têm gás suficiente para projetar aquelas bombas e a lava sai já desgaseificada sob a forma de um derrame lávico. Portanto, todos eles são mistos. Têm mistos entre aspas, é um termo que não é muito correto. Todos eles têm atividade explosiva e efusiva. A única diferença é qual a proporção entre as duas. Neste caso, predomina o maior volume que foi derramado foi sob a forma de derrames lávicos. Provavelmente os materiais emitidos explosivamente, os piroclastos, correspondem para aí a 30% da lava. Portanto, ele é essencialmente efusivo. Portanto, eu diria que foi uma atividade tipicamente stromboliana, embora com manifestações de outros estilos. Tenho aqui o microfone, depois passo, pode ser? Boa noite. No final dos anos 90, a seguir à erupção de 95, houve alguns trabalhos de modelação de fluxos com percursos das esquadas, uma projeção de cenários de perigosidade e de risco. Houve já alguma oportunidade para comparar com esses cenários produzidos nessa altura com o que aconteceu agora? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, aparentemente já tem resposta. Nada disso foi tido em consideração em termos depois da ocupação do território, é isso, não é? A questão aqui é que os cenários... Um dos aspectos principais quando se fazem estas simulações do trajeto das lavas é saber onde é que a erupção vai começar. E neste vulcão, ela pode começar em qualquer sítio. Portanto, a quantidade de hipóteses possíveis é de tal modo grande que é muito difícil. Agora, podemos é que depois comparar, sabendo onde é que ela de facto começou, saber que percurso provavelmente ela vai seguir. Mas eu sei que houve simulações, eu não as conheço. Creio que foram feitas no âmbito de um projeto do João Fonseca, do Instituto Superior Técnico,
Mas esta erupção furou essas previsões. Porquê? Porque tinha uma conduta que foi aberta artificialmente que permitiu que ela passasse para o outro lado. Se ela não passasse para o lado norte do derrame de 95, não tinha dado estragos nenhuns, provavelmente teria transbordado para a vertente leste, sem causar danos. Assim, houve ali um elemento que não estava previsto. Boa noite. Quero agradecer antes de mais a oportunidade que se tem de estar aqui nestas conferências. Foi muito interessante e educativo. Surge-me uma questão relativa às consequências benéficas que este tipo de acontecimentos geológicos possa ter, por exemplo, na agricultura a longo prazo. Os efeitos benéficos na agricultura são nulos, porque os terrenos agrícolas que são cobertos pela lava, só daqui a muitas centenas de anos é que eventualmente poderão ser reutilizados. Aliás, a agricultura que se faz nas Sandas Caldeiras é feita em cima de cinzas. Portanto, as áreas que estão cobertas por cinza são as que eles utilizam. Do ponto de vista do curto prazo, uma das coisas que acontece é que no ano de erupção as chuvas são boas, e esse é um dos problemas de Cabo Verde. Normalmente, no ano a seguir ou no próprio ano, as chuvas são abundantes, que é uma das únicas soluções para crescer o que quer que seja naquelas ilhas. Quando a chuva falta, a fome, hoje em dia já não acontece, mas nos tempos antigos, morria gente de fome. E morria gente de fome à porta de armazéns cheios de comida. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.